Olá, pessoal. No vídeo de hoje nós vamos fazer alguns exercícios. Vai ser uma aula assíncrona para o curso de Álgebra 1 da Licenciatura em Matemática EAD da UFPE, tá? Então hoje a gente vai falar sobre alguns exercícios envolvendo o teorema de Wilson e algumas congruências. Primeiro congruências lineares, depois sistemas de congruências lineares, que aí já envolve é, também o teorema chinês dos restos. Vamos começar com essa aqui. Mostre que se P é um primo ímpar. Então, duas vezes é P menos 3 fatorial é congruente a menos um módulo P. Primeiro, vamos iniciar aqui relembrando o que é que diz o teorema de Wilson, que é um dos objetivos da gente nessa aula aqui, é a gente revisar esse teorema. Ele fornece uma caracterização dos números primos, tá? Ele diz que um inteiro n é positivo, né, um número natural, vamos escrever assim. Um número natural n é primo se e somente se n menos um é fatorial for congruente a menos um módulo n. Então, isso diz que para qualquer número primo n, vale essa congruência que eu tenho aqui, né, que n menos um fatorial é congruente a menos um módulo n, e os únicos números naturais que satisfazem essa congruência aqui são os números primos, tá? Então é uma forma de você ter uma caracterização dos números primos. Você sabe que qualquer número primo vai satisfazer isso, e todo número que satisfizer isso é o número primo também. Pronto, o problema é que não tem um algoritmo eficiente para se calcular o resto da divisão de um fatorial de um número grande mais um é por n, tá? Então isso é o que impede que esse teorema ele sirva como um crivo eficiente para se detectar se um número inteiro é primo ou não, porque a dificuldade de determinar se um número grande é primo é o que está por trás dos sistemas de criptografia modernos, como é o exemplo do RSA, por exemplo, tá? Então, bem, o que é que eu poderia fazer aqui para resolver esse exercício? Bem, como eu estou dizendo que P é um primo ímpar, então ele é no mínimo 3, tá? E a gente sabe também que P menos um fatorial é congruente a menos um módulo P pelo teorema de Wilson. Ok, aí esse P menos um fatorial eu consigo decompor ele. De que forma? Posso escrever ele como P menos um vezes P menos 2 vezes P menos 3 fatorial. Isso aqui é congruente a menos um módulo P, certo? Aí pronto, esse termo que aparece aqui, ou que eu queria que aparecesse na minha congruência, já está aparecendo aqui. Eu tenho que ver só como que eu lido com esse P menos um e com esse P menos 2. Pronto, P é menos um, ele módulo P, ele é congruente a menos um, né? É congruente a menos um módulo P. Por sua vez, esse P menos 2 que eu tenho aqui é congruente a menos 2 módulo P. Então eu vou utilizar isso, porque se P menos um é congruente a menos um e P menos 2 é congruente a menos um a menos 2, então esse produto é congruente a 2, certo? Módulo P. Juntando todas essas informações, aí a gente fica com 2, que é o que veio daqui, vezes P menos 3 fatorial, que é o que restou desse fatorial daqui de cima, é congruente a menos um módulo P, que é o que eu queria obter, certo? Então isso finaliza essa demonstração para esse exercício. Foi uma aplicação simples do teorema aí de Wilson. E onde foi que eu usei aqui que P é um número primo ímpar? Foi para justamente para que esse P menos 3 fatorial aqui ele faça sentido, né? Porque se ele fosse um número primo qualquer, se ele fosse 2, por exemplo, que é o único número primo par, esse P menos
3 fatorial aqui não ia fazer sentido mais. É pelo menos como função fatorial, né? Porque isso aqui seria menos um. Então a gente não define aqui fatorial de número negativo. Tá? Então o fato de p ser um número primo ímpar só foi usado aqui para que esse p menos 3 fatorial que eu tenho, ele realmente faça sentido, tá? Beleza, então a demonstração para esse exercício aqui já está finalizada. Vamos para o segundo exercício, que é mostrar que p é o menor primo que divide p menos um fatorial mais um. Aqui, então, tem duas etapas. Etapa um seria mostrar que p divide p menos um fatorial mais um. Etapa 2 mostrar que p é o menor primo que satisfaz isso, tá? P é o menor que faz isso. É o menor primo que divide p menos um fatorial mais um. Pronto. Inicialmente, por que que o p divide p menos um fatorial mais um? Bem, isso aqui de novo é pelo teorema de Wilson. Vamos repetir aqui o que diz o teorema de Wilson mais uma vez, para a gente fixar. O teorema de Wilson diz que se p for primo, né, então p menos um fatorial é congruente a menos um módulo p. Por definição de congruência, isso aqui também é a mesma coisa que dizer o quê? Que p divide esse menos esse. Então, p divide p menos um fatorial menos menos um. Então, p menos um fatorial mais um. É o que eu queria. Então, isso aqui é uma consequência direta do teorema de Wilson, certo? Do teorema de Wilson mais uma vez. Agora, por que que p é o menor primo que divide essa soma? Então, pronto, vamos pensar o seguinte. Antes de a gente fazer essa demonstração, vamos demonstrar um resultado auxiliar. Vou chamar aqui de lema, certo? Então, se n divide A e n divide B, então n divide a diferença. N divide A menos B. Vamos fazer a demonstração disso rapidinho? Como que a gente faz? O que é que significa dizer que n divide A? Significa que existe algum inteiro tal que se eu multiplicar n por esse inteiro vai dar A. Então A é K1 vezes n, por exemplo, para algum inteiro K1. O que é que significa dizer que o n divide B? Que existe algum inteiro K2, tal que se eu multiplicar o n por K2 dá B. Então K1 e K2 aqui são inteiros. Então eu quero mostrar que n divide A menos B, ou seja, que existe alguém que se eu multiplicar o n vai dar A menos B. Então você vai fazer o que aqui? Você vai fazer o seguinte, A menos B é o quê? Se eu coloco A, ele é igual ao K1 vezes N. Se eu coloco B, ele vai ser menos K2 vezes N. Coloco N em evidência, fica K1 menos K2 vezes N. Então acabou, né? Porque existe alguém que se eu multiplicar ele por N, dá A menos B. Então isso aqui significa que N divide A menos B. A gente vai usar esse fato que se algum inteiro divide um cara e divide outro, ele também divide a diferença entre eles. Tá bom? Então, vamos ver. Como que eu finalizo aqui? Então, seja Q menor que P, um primo que divide P menos um fatorial mais um. Então, vê, o que é P menos um fatorial? É P menos um vezes P menos 2 vezes P menos 3 vezes P menos 4 e eu vou reduzindo assim e multiplicando até chegar a vezes 3 vezes 2 vezes um. Então, todos os inteiros menores ou iguais que p menos um e maiores ou iguais a um aparecem nesse meu produto que está aqui. Em particular, o Q, que é um primo menor que P, então é menor ou igual do que P menos um, aparece nesse fatorial, tá? Então, o Q aparece aqui, que é um fator
desse fatorial. Então, o que divide esse fatorial, tá certo? O p menos um fatorial é múltiplo de q. Ele é um dos termos que aparece lá quando a gente expandir esse p menos um fatorial. Então, o q, ele divide, então, q divide p menos um fatorial. E q também divide, ó, p menos um fatorial mais um. Então, ele divide a diferença dos dois. Qual que é a diferença dos dois? Qual que é a diferença entre isso e isso? Usando esse lema aí que a gente demonstrou agora há pouco, a gente conclui daqui que o Q divide a diferença entre os dois, mas a diferença entre os dois é igual a 1. Q divide 1, porque Q divide tudo isso aqui, Q também divide só esse pedaço, então ele divide esse e divide esse aqui. Então ele também divide a diferença pelo lema que a gente demonstrou. Então, dividir esse menos esse é dividir apenas um. Só que Q pode dividir um, Q pode ser um número primo e dividir um ao mesmo tempo? Não. Então isso é um absurdo. Não existe nenhum primo menor que P que divide P menos um fatorial mais um. Então, como P é um primo que divide P menos um fatorial mais um, pelo teorema de Wilson, e não tem nenhum outro primo menor que P que também divide esse número, então P é o menor primo que divide esse número, finalizando essa demonstração, tá? Então teve duas etapas. Uma usou diretamente o teorema de Wilson, a outra a gente precisou aí também desse lema, que se um inteiro divide A e divide B, então ele também divide a diferença entre A e B. Beleza? Pois bem, vamos passar agora para alguns exercícios envolvendo congruências lineares. Certo? Primeiro essas duas aqui. Resolva as seguintes congruências. Vamos começar com essa letra A. Na letra A eu tenho a congruência linear 5x, que é congruente a 3 módulo 24. Então eu tenho que descobrir algum inteiro x, tal que substituindo ali, vai dar congruente, tá? Que se eu multiplicar esse x por 5, dá congruente a 3 módulo 24. Então deixa eu escrever essa minha congruência aqui primeiro. Eu quero 5x congruente a 3 módulo 24. Então, a primeira coisa que eu tenho que observar é qual que é o M, que é o MDC entre esse número e esse. O MDC entre 5 e 24 é 1. E aí depois eu olho se esse MDC ele divide esse número aqui. Como deu 1, então sempre divide, né? Então, 1 divide 3. Então, existe alguma solução. Existe solução. Existe solução. Quantas soluções tem? Bem, são infinitas. Mas eu posso pensar que soluções que eu tenho módulo 24, ou seja, indo de 0 a 23. O número de soluções que eu vou ter vai ser 1. Eu só vou ter uma solução módulo 24, ok? Eu vou ter apenas uma solução módulo 24. O número de soluções distintas que eu tenho módulo 24 é justamente esse MDC que eu tenho aqui. E como que eu acho alguma solução? Bem, aqui eu posso tentar resolver de cabeça da seguinte forma. Bem, quem que é o inverso multiplicativo de 5 módulo 24, né? Se eu olhar para o anel Z24, quem que é o inverso multiplicativo de 5? Primeiramente, 5 tem inverso multiplicativo no anel Z24? Tem, porque o MDC de 5 e 24 é 1. Então, ele tem inverso multiplicativo. Então, em Z24, temos que o inverso multiplicativo de 5, da classe de 5, é quem? Bem, se eu fizer 5 vezes 5 dá 25, né? 25 é 1 a mais que 24, então é congruente a 1 módulo 24. Se eu faço 5 vezes 5, dá 25, que em Z20 é 4, é a mesma coisa que 1. Porque os dois deixam o mesmo resto quando eu divido por 24. Ou a diferença entre 25 e 1 é múltiplo de 24. Então, pronto. Quando eu multiplico 5 por 5, dá 1. Então, 5 é o inverso multiplicativo de 5.
que é que eu vou fazer então? Eu vou multiplicar dos dois lados aqui dessa congruência por 5. Por quê? Se eu fizer isso aí, eu vou ficar com 25x é congruente a 15 módulo 24, certo? 25x é congruente a 15 módulo 24. Só que esse 25 é congruente a 1 módulo 24. Então, na realidade, a gente ficou com x é congruente a 15 módulo 24. Então, aí eu tenho uma solução. Quem é que seria o x? 15 seria uma solução. A única solução que está entre 0 e 23. Como que são as outras soluções? Bem, tem que ser da forma que 24 divida x menos 15. Então, as outras soluções vão ser da forma x igual a 15 mais um múltiplo de 24. Tá? Então, as soluções são dessa forma. A única módulo 24 seria 15, certo? X tem que ser congruente a 15 módulo 24. Então, entre 0 e 23 só tem uma solução, que é 15. Aqui eu consegui fazer de cabeça, descobrindo logo quem era o inverso multiplicativo. Mas se eu não conseguir, como é que eu faço? Se eu não conseguir fazer isso de cabeça, como é que eu faço? Vamos relembrar, tá? A gente já viu que se a gente sabe como que a gente escreve esse MDC aqui, a gente pode escrever esse um como combinação linear dos dois inteiros que apareceram aqui no cálculo desse MDC. Como que eu faço isso? É usando o algoritmo de Euclides. Primeiro eu uso o algoritmo de Euclides para determinar quem é que é o MDC, que eu já sei que é um. Depois eu vou substituindo, fazendo essas aplicações do algoritmo de Euclides na ordem inversa, para escrever o um como combinação linear de 5 e 24. Eu já sei o que é que vai dar na resposta, porque a gente já fez aqui de cabeça, mas vamos fazer como se a gente não soubesse, tá? Então eu começo dividindo 24 por 5, dá 4, o resto 4. Então dessa divisão eu tenho 24 igual a 4 vezes 5 mais 4. Ok. Eu continuo fazendo essa divisão, eu continuo até eu obter um resto, até eu obter resto zero. O que é que eu faço agora? Eu pego o meu resto e pego o meu divisor da etapa anterior. Então agora eu divido 5 por 4. Dividindo 5 por 4, eu obtenho um no quociente. Aí 1 vezes 4 dá 4, 5 menos 4 vai dar um. Ou seja, aqui eu tenho 5 é igual a 1 vezes 4 mais um, ok? Não obtive resto zero ainda, então eu continuo, eu divido agora o divisor dessa etapa pelo resto dessa etapa. Então eu divido agora é, 4 por um, aí aqui ficou óbvio, né? Fica quociente 4 e resto zero. Aí agora terminou, porque eu tenho 4 é igual a 4 vezes um mais zero, obtive resto zero. O último resto diferente de zero que eu obtive é o MDC entre os dois inteiros iniciais, tá? Então, o 1 aqui é o MDC, como a gente já sabia que era. Aí agora, como que eu escrevo esse um como combinação linear dos inteiros da gente? Então, eu inicialmente tenho que um é igual a 1 vezes 5 menos 1 vezes 4. Aí agora eu pego aqui, ó, eu não quero escrever o 1 como combinação linear de 5 e 4, eu quero escrever como combinação de 24 e 5. Então, eu pego esse 4 que aparece aqui, isolo ele nessa expressão e substituo lá embaixo. Então, vai ficar 1 vezes 5, certo? Um é igual a isso, menos um que multiplica o 4. Quem é 4? 24 menos 4 vezes 5. Então vai dar um igual a 1 vezes 5 menos um vezes menos 4 vezes 5. Então ficou mais 4 vezes 5. 1 vezes 5 mais 4 vezes 5 dá 5 vezes 5. Menos 1 vezes 24. Pronto. Então essa aqui é a minha forma de escrever um como combinação linear de 5 e de 24. Aí agora, como é que eu acho que é o inverso multiplicativo de 5? Eu olho módulo 24, essa minha expressão aí. Se eu jogo módulo 24, eu fico com 1 no meu anel Z24 é igual a 5 vezes 5
menos um vezes a classe de 24. Só que a classe de 24 no Z24 ela não é equivalente à classe do zero, ela seria congruente à classe do zero, então fica com menos um vezes zero dá zero, e restou apenas isso aqui, ó. 1 é igual a 5 vezes 5 em Z24, tá? Então isso aqui é em Z24. Estou olhando tudo módulo 24. Então, isso aqui é o que eu faria no caso geral, que eu não conseguisse determinar esse inverso multiplicativo de cabeça, eu ia fazer assim, para determinar quem é o inverso multiplicativo que a gente quer. Depois que determina ele, multiplica dos dois lados da congruência por esse inverso multiplicativo e isola o x. Isola o x. Aí quando a gente isola o x, a gente acha como que é o formato geral da solução. Todos os inteiros que satisfazem essa congruência linear. Não sei da forma. Tá aqui, ó, 24 divide x menos 15. Jogo 15 para lá, fica x igual a 15 mais um múltiplo de 24. 24 vezes alguém. E módulo 24 só tem uma solução, que é quem? Que é o 15. Pronto, perfeito. Vamos agora para a letra B. Esse método que eu expliquei aí funciona se o MDC for igual a 1, tá? Se for igual a 1, tem apenas uma solução módulo 24. Módulo UN que a aparecer aqui. Nessa letra E, todas essas questões que eu estou fazendo são questões do material que eu coloquei, lá da semana 7, certo? Nesse caso aqui eu tenho 25x, eu quero que seja congruente a 15 módulo do 120. Então eu começo do mesmo jeito. Eu olho para o MDC entre 25 e 120. O MDC entre 25 e 120, fazendo de cabeça, seria quem? Seria 5, né? 25 é 5 ao quadrado. 5 divide os dois, 25 não divide os dois. Então é 5. Aí eu tenho que olhar agora se esse MDC divide esse número que está aqui. E divide, né? 5 divide 15. 5 divide 15. Então, existe solução. Existe solução. E são quantas? O número de soluções distintas módulo 120 é justamente esse MDC aqui. Então, existem 5 soluções. Eu tenho 5 soluções incongruentes módulo 120. Se eu ignoro que é módulo 120, eu obtenho infinitas soluções. Da mesma forma que eu tive infinitas no exemplo anterior. À medida que eu vario esse k aqui, eu obtenho outras soluções diferentes, tá? Mas módulo 120, aqui, eu só tenho 5. Vamos ver como é que a gente acha elas. Primeira coisa a fazer é descobrir quem é uma solução. Para descobrir quem é uma solução, eu vou usar o mesmo artifício que eu fiz aqui, certo? Escrever esse MDC como combinação linear dos dois inteiros que eu tenho, certo? Então, eu vou pegar o maior desses dois inteiros e vou dividir pelo menor. Então, 120 dividido por 25 dá 4, certo? 4 vezes 25 dá 100, o resto que ficou foi 20. Então, não obtive resto zero ainda, então eu continuo com a divisão. Então, até aqui o que eu sei é que 120 é igual a 4 vezes 25 mais 20. Aí continuo, divido agora esse divisor pelo resto. Então, é 25 por 20 dá 1 no quociente e 5 no resto. Então, 25 é 1 vezes 20 mais 5. Não obtive resto zero ainda, então eu divido de novo esse divisor pelo resto. Então, é 20 dividido por 5 dá igual a 4 no quociente e 0 no resto. Aí agora terminou. O último resto não nulo que eu obtive, o 5 aqui, que é o MDC. Tá bom? Então, de novo, eu tenho o quê? Eu tenho que 5 é 25 menos uma vez 20. E 20 eu posso fazer o quê aqui? Eu posso ficar com 25 menos 120 menos 4 vezes 25. Então, juntando tudo, deu 1 vezes 25 menos 4 vezes 25. Então, ficou mais 4 vezes 25. 25 mais 4 vezes 25 dá 5 vezes 25.
Então, 5 vezes 25 menos 120. Ok, então eu tenho já basicamente o que a gente queria. A diferença é que ao invés de ser 15 aqui, o que eu estou obtendo é esse 5. Então eu vou multiplicar por 3 dos dois lados. Vou ficar com 15 é igual a 15 vezes 25 menos 3 vezes 120. Então eu tenho que 3 vezes 120 é igual a 15 vezes 25 menos 15. Ou seja, 120 divide 15 vezes 25 menos 15. Que é a mesma coisa também que dizer o quê? Que 15 vezes 25 é congruente a 15 módulo 120. Não é isso que a gente queria? 25 vezes alguém congruente a 15 módulo 120. Então, quem aqui é um cara que eu poderia substituir aqui? Seria 15. Esse 15 que aparece aqui. Então, uma solução é 15. 15 é uma solução, certo? 15 é uma solução. Então, como é que eu acho as outras? Então, para achar as outras, eu somo esse número dividido pelo MDC. Então, eu somo 120 sobre 5, que dá 24. E continuo somando enquanto eu for obtendo soluções distintas, módulos certo 120. Então, as soluções vão ser, então, soluções incongruentes, módulo 120. Lembrando que tem que dar 5 soluções distintas, né? 5 soluções distintas incongruentes, módulo 120. Eu vou ter 15, 15 mais 24, que fica 39. Aí 39 mais 24, que fica 63. 63 mais 24, que fica 87. 87 mais 24, que fica 111. Já deu 5, né? Se eu somar agora, só para garantir, 111 mais 24, 111 mais 24 dá 135. 135 está passando 15 de 120. Então, módulo 120, eu voltei para o 15 que eu tinha aqui. Então, acabou. As soluções distintas que são incongruentes módulo 120 são essas, certo? Então, qual que é o roteiro? Eu começo vendo qual que é o MDC entre esse número e esse. Então, aqui embaixo também, entre 25 e 120. E depois vejo se esse MDC divide o número que está aqui. Nesse primeiro caso da letra A, como o MDC é 1, sempre vai dividir, né? A dúvida é se o MDC não for 1. Se o MDC ele realmente divide o número que está aqui, então existe alguma solução. E o número de soluções incongruentes módulo o número que está aqui, que eu vou ter, esse número vai ser igual ao MDC que eu achei. Como que eu acho alguma solução? Um método é esse do MDC que eu apresentei aqui, de escrever esse MDC como combinação linear dos dois inteiros, tá certo? Aí eu acho uma solução, e como é que eu acho as outras? Eu saio somando o número que está do lado de cá, dividido pelo MDC, certo? Aqui, por exemplo, como que eu ia achar as outras soluções? Eu pego 24 e divido pelo MDC, que é 1. Então eu acho uma e para obter outras eu vou somando 24 sobre 1, que que é basicamente o que a gente fez aqui embaixo, tá? Aqui eu também faço a mesma coisa, eu vou somando de 24 em 24, só que eu tenho essas 5 que são distintas módulo 120. Quando eu somar mais uma vez vai dar 135, que é congruente a 15 módulo 120. Então eu volto para esse início aqui, tá certo? Vamos fazer só mais um exemplo, que agora é um sistema de congruências lineares. Esse sistema aí, como esses inteiros que estão do lado de cá, 2 e 3 são relativamente primos, 2 e 7 também, e a mesma coisa vale para 3 e 7. Como todos esses são primos entre si, o teorema chinês dos restos garante que esse sistema tem alguma solução. Vamos ver como que a gente acha ela.
Pois bem, vamos começar aqui olhando para essa primeira congruência. O que é que ela diz para a gente? Ela diz que 2 divide x menos um, não é isso? 2 divide x menos um. Isso é a mesma coisa que dizer que x menos um é igual a duas vezes algum inteiro. Vou chamar esse inteiro aí de k. Então, o x é igual a um mais 2 vezes k. Vamos, guarda essa informação e vamos usar isso aqui na segunda congruência. Substitui ali o x por um mais 2 vezes k. Vai ficar um mais 2k congruente a 2 módulo 3. Joga esse um aqui para o outro lado. A gente vai ter 2k é congruente a um módulo 3. Aí eu quero isolar o k que tem aqui. Como que eu posso fazer isso? Posso jogar o 2 para o outro lado do dividindo. Só que isso aqui é uma congruência entre inteiros. Eu não posso escrever k é congruente a um meio módulo 3. Eu não posso passar ele dividindo assim. O que é que eu faço? Eu posso multiplicar pelo inverso multiplicativo dos dois lados. O MDC entre 2 e 3 é um. Então, 2 é inversível no anel de inteiros módulo 3. E quem que é o inverso multiplicativo? É 2, né? Porque se eu fizer 2 vezes 2 dá 4, que em Z 3 é igual a um, porque a diferença entre eles é um múltiplo de 3. Então, se o inverso multiplicativo de 2 módulo 3 é 2, eu multiplico por 2 aqui, ó, dos dois lados dessa minha congruência. Então, eu vou ficar com 4k, só que como 4 é a mesma coisa que um, fica simplesmente k é congruente a 1 vezes 2, que é 2, módulo 3. Esse k que tem aqui é igual a 4k, tá? É congruente ao 4k que eu obtive antes, só que o 4 é congruente a 1, então eu substituo simplesmente o k ao invés de 4k. Então o k é congruente a 2 módulo 3, que é o mesmo que dizer que 3 divide k menos 2, ou seja, que k menos 2 é um múltiplo de 3. Então eu vou dizer que é 3n, por exemplo, para um certo inteiro n. Então o k é 2 mais 3n. Então vamos substituir isso aqui agora. Vai ficar com 1 mais duas vezes 2 mais 3n. Então vai dar 1 mais 4, 5, mais 6n. Aí a gente pega isso, que o x é igual a isso, e vamos substituir agora na última congruência que a gente tem aqui, ó. Ele vai ficar 5 mais, mais 6n é congruente a 5 módulo 7. Então 5 daqui cancela com 5 de cá. Ficamos com 6 vezes n é congruente a zero módulo 7. Certo? Então o n é congruente a zero módulo 7, né? Como é que eu faria aqui? Se não fosse zero, né? Para ser um pouquinho mais difícil. Eu ia ter que achar quem é que é o inverso multiplicativo de 6 módulo 7, que também é 6, né? 6 vezes 6 daria 36, que é um a mais do que 35, que é múltiplo de 7. Então, pronto, 36 é a mesma coisa que um módulo 7. Então, multiplico dos dois lados por 6. Vai ficar n, seria 36n, só que 36 e 1 em módulo 7 é a mesma coisa. Então, ficaria n é congruente a zero vezes 6, que é zero, módulo 7. Então, n é congruente a zero módulo 7, certo? Vamos dizer que n é congruente a zero módulo 7 é a mesma coisa que dizer que 7 divide n. 7 divide n. Também daria para a gente concluir isso daqui, né? Que 7 dividiria 6 vezes n. Um dos resultados que a gente viu no curso é que se um número primo divide alguma multiplicação, ele divide um dos termos. Como 7 não divide 6, então 7 tem que dividir o n. A gente também podia concluir isso a partir daqui. 7 dividir n é a mesma coisa que dizer que n é igual a 7 vezes alguém. Vou dizer que é 7 vezes m. Se é 7 vezes m, então juntando isso com o que a gente já tinha, o x era 5 mais 6n, então ficou 6 vezes 7m, então 5
mais, é, mais, mais 42 vezes m. Então, o x é isso. O que o teorema chinês dos restos diz é que existe uma única solução, módulo 2 vezes 3 vezes 7. 2 vezes 3 vezes 7 dá justamente 42. E quem é que é essa única solução que eu tenho? É 2. É, é 5, tá? A única solução que eu tenho aqui, ó, módulo 7, módulo 42 é 5. Vamos ver que 5 realmente serve, né? 5 é congruente a um módulo 2. Sim, porque 5 é 1 a mais que um múltiplo de 2. 5 é congruente a 2 módulo 3. Sim, também, porque 5 menos 2 dá 3. E 5 é congruente a 5 módulo 7. É óbvio que sim. Tá? Então, a única solução que eu tenho, única solução, módulo 42, é 5. E quem são as outras? É só eu ir somando ou então subtraindo, certo? 42. Eu vou achar as outras soluções que eu tenho para esse sistema. Certo? Aqui eu tenho a minha solução geral e aqui eu tenho a única solução que está entre 0 e 41. Beleza? Então é isso que eu queria falar no vídeo de hoje. Espero que vocês tenham gostado. Um grande abraço e até a nossa próxima aula.